Bom, meu nome é Karen. Eu vim conversar um pouquinho sobre a questão da alimentação e nutrição na gestante com doença falciforme. Eu trabalhei no Hemorrio durante no período de 2013 a 2018. Atualmente eu faço doutorado e sou colaboradora do grupo técnico de doença falciforme e racismo na Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação na gestação com a doença falciforme, vamos falar um pouquinho do projeto SERES, e também de uma novidade que esse grupo técnico vai trazer está trazendo para a população, mais voltado para a atenção primária em relação à gestação com a doença falciforme. Pode passar. Bom, então, primeiro eu gostaria de estar agradecendo, ao Hemorrio. Eu trabalhei no período de 2013 a 2018 e, foi um desafio muito grande para mim pegar o ambulatório, de nutrição e atuar não só no ambulatório, mas em outras partes, trabalhando, na assistência e produzindo também vários materiais técnicos. Desses materiais técnicos, essas ações, que eu trabalhei nesse período, uma delas foi junto com o projeto SERES. Pode passar para mim, por favor. Então, esse projeto, que engloba também a nutrição, nós fizemos e ainda fazemos. Às vezes o pessoal do grupo chama para eu colaborar com alguma coisa, vários materiais, de apoio, tanto para os profissionais, para dar aos pacientes, para estar justamente falando um pouquinho da alimentação saudável na gestação, com doença falciforme, que é um período assim tão peculiar, na vida da mulher com doença falciforme. Pode passar para mim. Então, eu vou falar um pouquinho dessas ações da assistência nutricional à gestação, que, além de todas essas ações, junto com o projeto SERES, quando a gente atende, presta assistência nutricional a essa gestação, a gente geralmente vai encontrar essa gestante, ou a gente pode encontrar na emergência, na internação, ou a nível ambulatorial, na maternidade ela pode ser encontrada, no caso que ela é uma gestação de alto risco, e quando ela está lá no Hemorrio, no ambulatório com a gente, ela geralmente faz esse acompanhamento por equipe multiprofissional. E quando vem para a nutrição, geralmente é encaminhado pela enfermagem, mas também principalmente pelo hematologista ou hemoterapeuta. Pode passar. Mas quando a gente pensa lá na questão da atenção primária à saúde, com a gestante com doença falciforme, o que será o papel dessa atenção primária? Então, tudo que eu vou abordar aqui é um pouco do que a gente fazia lá no Hemorrio, mas com foco em como a gente deve pensar esse cuidado nutricional na atenção primária com essa gestante, que pode aparecer também lá na atenção primária. Pode passar para mim. Então, com o intuito de estar falando um pouquinho dessa questão, eu venho estar falando para vocês sobre o Guia de Referência Rápida de doença falciforme para a Atenção Primária à Saúde. Então, esse guia que está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual, ele visa justamente prestar apoio à atenção primária em relação à atuação de como proceder nos casos de doença falciforme. Então, a equipe técnica de nutrição está responsável pela essa questão da alimentação e nutrição da doença falciforme. Pode passar para mim. Então, esse guia de referência, que está sendo construído,
ele é muito pautado nas práticas, né, do que é construído no Hemorrio, o que é construído foi construído nas ações, no caso da gestante, com o SERES e na assistência nutricional que a gente presta lá no Hemorrio, que a gente presta lá no Hemorrio. Então, essas questões, as questões que são assim, a essência do cuidado, para esse guia de referência, a primeira coisa são as bases para abordagem no cuidado nutricional desse paciente, né? No caso, da gestante com doença falciforme. O segundo, o cuidado nutricional, segundo esse ciclo de vida, no caso, a gestante. E as questões importantes para a equipe de saúde e atenção primária. Pode passar para mim. Então, as bases nessa abordagem do cuidado nutricional com a gestante com doença falciforme, pode passar. Pode passar, por favor. Então, as bases desse cuidado é aquilo que a gente já trabalha lá, trabalhava lá no Hemorrio, enquanto que eu estava lá. Então, a gente precisa se preocupar quem elas são, o que elas fazem, onde elas moram, né? O que elas sentem, quais medos que elas sentem em relação a essa gestação e, principalmente, prestando essa assistência, o que elas estão comendo. Pode passar para mim, por favor. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, e se a gente, né, na hora que está elaborando um cardápio, na hora que está prestando assistência nutricional a ela, a gente tem que tentar romper com um modelo que visa, geralmente, a fragmentação do cuidado, que não vê a gestante como uma pessoa, e sim como somente uma doença. Então, a gente não pode ter focos nas proibições, a gente precisa de um cuidado que não tenha um plano alimentar padronizado, né? O que o tratamento não seja verticalizado, que eu sei tudo e a gestante não sabe nada. Mas a gente tem que pautar todas as nossas ações no cuidado dessa gestante de forma integral, né? Então, os planos alimentares eles têm que ser individualizados. As dietas têm que considerar o genótipo, a condição clínica e os dados laboratoriais. A gente precisa estimular o autocuidado, né? Precisamos estabelecer metas, ter foco nas resoluções do problema apresentado pela gestante, né? Estimular a automensuração dessa adesão, né, nas consultas. E a gente precisa tentar fazer que esse tratamento para a gestante ela tenha um olhar de troca, né? Uma troca de saber, né? E respeitar a individualidade dessa gestante. Pode passar, por favor. Então, como é que a gente faz a vigilância e cuidado nutricional no caso dessa gestante? Pode passar. Então, a gente já sabe que a gestação da doença falciforme é uma gestação de alto risco. E aí, na consulta de nutrição, a gente também tem outros desafios, né? Que a primeira delas é que, como a gestante tem muitas demandas, né, que precisam ser resolvidas com os outros profissionais, às vezes a gente acaba tendo uma baixa adesão durante as consultas de nutrição. Então, a consulta de nutrição, ela acaba ficando um segundo plano por conta dessas demandas clínicas que ela precisa resolver com os outros profissionais, né? Então, geralmente, o que a gente faz para aumentar a adesão, né, com essa gestante, né, que está ali junto com a gente no Hemorrio, é justamente estar marcando essas consultas em conjunto com os outros profissionais. Então, se ela vai, por exemplo, no hemoterapeuta, a gente tenta ver o dia que ela vem e tenta marcar a consulta junto. Para quê? Para garantir, primeiro, o atendimento dela e, em segundo, a adesão ao tratamento, já que ela foi encaminhada, né, pela equipe multiprofissional, no caso, na maioria das vezes, sempre hematologista, é encaminhada e aí precisa
de um acompanhamento. Então, a gente precisa garantir esse acompanhamento. E quando a gente tem, às vezes, a ausência desse profissional, isso não pode ser, né? No caso aí eu estou falando com o pessoal da atenção primária, isso não pode ser um limitador, não pode ser um empecilho para não acompanhar essa gestante. Então, se essa nutricionista que está lá, às vezes, lá no NASF, se ela tem, né, sabe que, por exemplo, não tem o especialista acompanhando, ou né, não tem, se ela nutricionista também está lá na maternidade, tem que haver, ela precisa estar acompanhando essa gestante, claro, de forma matricial, junto com os outros profissionais de saúde que estão envolvidos na ação junto da gestante. Pode passar, por favor. Então, as questões importantes na gestação com doença falciforme, em relação à nutrição, ela passa pela questão da avaliação nutricional e das recomendações nutricionais, que não podem ser deixadas de ser vistas, né? E essas recomendações, essas avaliações, elas devem seguir as diretrizes da MS, da OMS, os guias específicos para doença falciforme, então tudo isso tem que considerar. A gente precisa estimular a alimentação saudável dessa gestante, a gente precisa monitorar o ganho de peso, porque a gente sabe que esse ganho de peso é um marcador para a saúde da mãe. E quando essa gestante tiver algum tipo de carência nutricional, né, a gente precisa, e aí se a gente identifica, às vezes, no exame físico dela ou no exame bioquímico, essa correção, né, que pode ser feita, muitas das vezes, às vezes é feita com suplementos nutricionais, ela sempre tem que ter o conhecimento do médico hematologista responsável, tá? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa ter aí em mão, que a gente precisa ele precisa ter o conhecimento, o médico responsável precisa saber o que está sendo feito, e isso tem que ser conversado, tá? E a gente precisa também ter atenção sempre ao consumo de líquidos e ferro dessa gestante, tá bom? Porque se ela já é uma paciente que tem ferro elevado, ou por muitas transfusões, ou pela mesma doença, a gente tem que ficar de olho nesse ferro e tentar controlar isso na alimentação dela. Pode passar para mim, por favor. Agora, as questões importantes, né, que eu deixo para a equipe de saúde primária, em saúde. Pode passar. Então, a gente precisa ter um manejo compartilhado, né? Se você está lá na atenção primária, por exemplo, a gente sabe que esse nutricionista que está aí no NASF, ele é um matriciador. Então, ele precisa apoiar a equipe de referências e os demais especialistas, né? O hematologista, o hemoterapeuta, o obstetra. As complicações secundárias que afetam o estado nutricional, elas preferencialmente ela tem que estar junto com o nutricionista da atenção especializada. Então, o nutricionista que está aí no Hemorrio, que está aí nos grandes centros de referência, tá? E na ausência desse profissional, é importante que esse nutricionista que está matriciando, que está vendo essa gestante na atenção primária, que ele entre em contato e seja um matriciador, entrando sempre em contato com a equipe de referência e também com os médicos responsáveis por ela, tá bom? Na atenção especializada. A gente também precisa sempre monitorar o estado fazer o monitoramento nutricional, a vigilância nutricional e também a questão da segurança alimentar. Então, além dessa questão da avaliação nutricional, a gente precisa ver essa questão da hidratação, da perda de apetite, no caso se ela tiver crise, né? E as outras questões que envolvem a nutrição. Em relação à insegurança alimentar dessa paciente, a gente precisa sempre buscar apoio com as redes de apoio social, né? O que é a rede de apoio social? É uma coisa que a gente trabalhava muito no Hemorrio. Então, se a gente tem, por exemplo, assistência social, se a gente tem uma paciente com gestante com doença falciforme, com algum problema social, a gente precisa encaminhar
o pessoal da assistência social. A gente também pode contar com o apoio das associações dos pacientes, a gente pode contar com as casas de apoio, então, das outras instituições religiosas que possam prestar algum tipo de ajuda, como, por exemplo, cesta básica, tá? Para aumentar essa segurança alimentar dessa paciente, tá? Os exames laboratoriais, a gente sempre precisa estar vendo também, para estar monitorando as questões nutricionais através dos exames, tá bom? Pode passar para mim, por favor. Bom, minha apresentação é essa. Eu gostaria de agradecer a equipe do Grupo Ceres, tá? Do Hemorrio, pelo período que eu tive aí, até mesmo fora, pelos trabalhos que foram desenvolvidos aí, em relação à gestação, pela oportunidade de estar participando desses projetos. A Márcia Raiuti, que foi minha chefe do Hemorrio, a Elda Tavares, da Secretaria Municipal de Saúde, e a Márcia Alves, pela Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada.